Olá amigos, nós vamos fazer uma pequena demonstração do sistema JogaVox. Para ativar o JogaVox, basta pressionar as teclas Ctrl Alt D, são as teclas de inicialização do DOSVox. Sistema DOSVox, versão 4.1. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? Dentro do DOSVox temos a opção de jogos. J. Qual a letra do jogo? Eu pressionando a tecla para baixo, ele vai mostrar as F. opções de Jogo jogos. da forca. No caso, o jogo que a gente vai demonstrar é o JogaVox. J. JogaVox. Novamente. JogaVox e editor de jogos educacionais. Versão 1.1. Opção: jogar, criar ou editar. Primeiramente ele mostra as três opções, né? Jogar, criar ou editar. Na base de dados desse arquivo, Jogar. desses arquivos de jogos, temos, por exemplo, Escolha uma pasta de jogos com as setas. Solar. Os jogos Instrumentos, que é um jogo mais Instrumentos. recente, e o jogo Solar, Solar. que foi o primeiro jogo de tutorial criado para o sistema JogaVox. Nós vamos agora criar um jogo. Eu vou aqui apertar Escape para a gente retornar ao menu inicial. Desistiu. Opção: jogar, criar ou editar. Jogar. Criar. Informe o nome do diretório a criar para o jogo. Então ele perguntou para mim o diretório a criar para o jogo. O nome do jogo vai ser Quiz. Q. C. Informe o nome do novo jogo. O nome do novo jogo, Quiz. U. I. C. Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? Então a partir daí ele criou uma pasta sobre o jogo Quiz. Esse jogo Quiz, eu vou fazer uma coisa bem simples, que são perguntas, né, de múltipla escolha, uma opção de acerto e uma opção de erro. Vai ter um slide para o acerto e vai ter um slide para o erro. E no final um pequeno slide demonstrando que o jogo foi encerrado. O jogo vai ter uma pergunta apenas, por ser um tutorial, mas futuramente podem ser criadas mais perguntas. B. Editar dados gerais. Então a primeira coisa que eu vou fazer é editar os dados gerais do jogo. Nome do jogo. Jogo experimental. Eu vou mudar esse nome aqui para Quiz. U. C. Autor. Projeto DOSVox UFRJ. A autora eu vou botar Thiago. A. O. B. O. R. S. Data da criação 11/4. Data de criação: 11 de abril de 2011, segunda. O resto eu não Versão. preciso mexer aqui não. Data. Se eu Comentários. se eu quiser colocar algum comentário, eu posso colocar para meu próprio feedback. Não é uma obrigação não. Eu vou colocar aqui jogo J. O. O. E. jogo de tutorial, U. por exemplo. T. O. R. L. Vou apertar Escape, Confirma as alterações. S para confirmar. S. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? B. Editar dados gerais. Eu vou configurar a apresentação. C. Configurar a apresentação. Imagem de fundo. Imagem de fundo, se você deixar em sem nada, sem preencher, ele mostra uma imagem em branco. E fonte do texto é o tipo da letra. No caso Fonte aqui tá do como texto. Arial. Tamanho 24. Tamanho 24. Negrito. Negrito. Aqui Não. nessa parte eu não vou mexer em nada, né? Vou apertar aqui Escape. Confirma as alterações. S. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? B. E editar os lugares do jogo. Agora eu vou editar os lugares do jogo. B. Editar dados gerais. Bem, agora nós vamos editar os lugares do jogo. C. E editar os lugares do jogo. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. Capa. A princípio, esse jogo que a gente vai criar tem apenas 5 slides, que seriam um slide para a pergunta inicial, primeiramente a capa, né? Depois um slide para a pergunta, um slide para a resposta e um slide para o fim do jogo. Seriam
quatro slides. Tá? Eu vou editar aqui primeiramente a capa. Informe o nome do lugar. Então vou informar o nome do novo lugar que eu vou criar aqui. Pergunta 1. R-U-A 1. Insere antes ou depois daqui. Vou inserir antes, né? Na verdade o último local vai ser o último slide. A. Editando lugar. Nome. Pergunta 1. Descrição curta. Descrição curta seria pergunta 1. Eu posso uma breve explicação sobre a pergunta, né? Nesse caso, como é um quiz, não tem muito por que fazer uma descrição aqui. Imagem de fundo, mídia de fundo também. Como é um jogo bem básico, não tem muita coisa para a gente agregar aqui. Tá? Então vou dar um escape. Confirma as alterações. S. Este lugar ainda não tem nenhum slide. Posso criar automaticamente? S. Informe o título do slide. R-G-U-A 1.1. Eu coloquei aqui no caso pergunta 1.1 porque só por uma questão de eu me localizar dentro do jogo. Se eu quiser dentro desse slide pergunta 1 fazer outros dentro desse lugar pergunta 1 fazer vários slides, eu posso fazer o pergunta 1.1, pergunta 1.2 e assim por diante. 2. Pergunta 1. Bem, temos agora dois lugares criados, né? A capa e a pergunta 1. Vou criar mais 2. um lugar. Pergunta 1. Último local. Eu vou criar mais um lugar chamado acerto pergunta 1. No caso seria o lugar que representaria a resposta correta para a pergunta. Informe o nome do lugar. Eu vim aqui direto na tecla I, que representa a letra I, e ele já me colocou aqui no informe o nome do lugar. A. E. E. T. O. J. A. 1. Acerto pergunta 1. Insere antes ou depois daqui. A. 3. Acerto pergunta 1. Vou criar um erro pergunta 1. Último local. Informe o nome do lugar. E. 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 O. U. A. 1. Insere antes ou depois daqui. A. 4. Erro pergunta 1. E vou criar um slide para o fim, né, que seria o encerramento do jogo. Último local. Informe o nome do lugar. F. I. M. Insere antes ou depois daqui. A. 5. Fim. Bem, agora nós vamos... os lugares 4. aqui, capa. 3. 1. Capa. Capa representaria o começo do jogo. 2. Pergunta 1. Pergunta 1 seria a primeira pergunta do jogo. 3. Acerto pergunta 1. Acerto pergunta 1, o acerto para pergunta. 4. Erro pergunta 1. Erro pergunta 1, erro para pergunta. 5. Fim. E o fim, o último slide do jogo. Último 3. lugar do Acerto. 2. 1. Capa. E inserir novo lugar. E editar características do lugar. Agora vamos editar as características do lugar. Eu pressionei na F9 e ele mostrou essas opções, tá? Editando lugar. Nome. Capa. No caso aqui vai ser capa mesmo, o nome do local. Descrição curta a gente já colocou. Jogo Descrição quiz. curta. Jogo quiz. Mídia de fundo. Mídia de fundo, se eu quiser colocar um MP3, alguma outra coisa, um vídeo, eu posso agregar aqui também. Cor do fundo. Cor do fundo Preto. e cor de letra também não vou Cor da alterar. letra. Branco. Imagem de fundo. JPG. Imagem de fundo, se a gente quiser, a gente pode importar um arquivo JPEG de dentro da pasta do jogo e colocar nesse lugar. Confirma as alterações. S. 1. Capa. Agora a gente vai editar os slides do jogo. Tá? Eu vou vir aqui na capa. Move para menu. F1 para. E inserir novo slide. Informe o título do slide. C. A. 1.
Vou botar capa 1.1 só por uma questão de me localizar no jogo. Se eu quisesse criar capa 1.2 e mais uma contracapa, coisas assim, eu poderia colocar também. Mas no caso desse jogo, a gente só vai ter uma capa mesmo. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Capa 1. E inserir editar lead. Agora a gente vai editar esse slide. Editor os lead, esse que termina. Título, capa 1. Título pode ser capa 1.1 mesmo. Figura. Figura JPG. Vamos supor que a figura sempre em JPEG e dentro do formato da tela. Por exemplo, ela não pode passar de 1024 por 768, se eu não me engano. Tem um limite. O limite é o tamanho da tela, né, que a gente vai utilizar. Nesse caso, Texto. o texto 1 seria a pergunta, né, da capa. Seria a apresentação da capa. Então aqui eu vou colocar J, O, T, U, T, O, E, L, jogo tutorial. O, G, I, E, Jogo tutorial para o PGTI. Só isso já é o suficiente para demonstrar a capa. Confirma as alterações. S, Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Então, relembrando aqui, nós criamos a capa 1.1. Se você quiser voltar em qualquer opção dentro do DOSVox, é só apertar Escape que ele retorna à tela anterior. Tá? Aqui eu estou dentro do slide capa 1.1, eu quero voltar para o slide anterior. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9, capa. Agora eu vou editar aqui a pergunta 1. 2 pergunta 1. E inserir novo lugar. Vem aqui no editar slide. Editar. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Últimos lead. Pergunta 1. Então eu vou editar esse slide aqui, pergunta 1.1. Editor e os lead, esse que termina. Título, pergunta 1. Eu apertei a tecla L e já foi direto no editor, que é a opção editor e slide. Mídia, espera, fala texto. O texto aqui eu vou colocar um texto qualquer. Q, M, S, O, I, U, O, A, I, L, interrogação. Tá, uma pergunta bem simples. Quem descobriu o Brasil? Vou dar um Confirma as alterações. S, Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Pergunta 1. Bem, agora eu vou criar outro slide contendo as possíveis respostas. Eu poderia ter colocado tudo no primeiro slide, mas por uma questão de demonstração aqui a gente vai criar num segundo slide. Últimos lead. Informe o título dos lead. Vou colocar aqui pergunta 1.2. P, E, R, G, U, A, 2. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. 2 pergunta 2. E inserir novos lead. E editar os lead. Vou editar o slide. Editor e os lead, esse que termina. Título. Pergunta 2. Figura J. Título. Espaço aqui. P, E, R, U, N, T. Del, T, T. Del, A, 2. Del, 2. Figura JPG. Figura, mídia, por enquanto eu não vou colocar nada. Texto, aqui eu vou colocar as opções. Fala texto. Texto. P, E, D, E, O. A, Del,
A crase. Del. A agudo, L. E. L. Texto 2. Aqui eu vou colocar como sendo letra A. Texto 1. Pedro A. A. Fecha parênteses. Texto 2. Texto 3. B. Fecha parênteses. Posso criar aqui Cristóvão Colombo. C, R. T. O. Agudo. V. O. L. M. B. O. Del. R. O. Texto 4. Texto 5. C. Fecha parênteses. Aqui, sei lá, vou colocar Dilma. D, I. L. A. R, O. U. S. E. F. Texto 6. Texto 7. D. Fecha parênteses. E aqui Barack Obama. B, A. K. O, A. Confirma as O alterações. escape é para confirmar as alterações. Vou apertar ali a tecla S. S. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas. Tecle F9 para opções. 2. Pergunta 1. 2. Agora, nós já criamos os slides da pergunta 1. Eu vou apertar Escape para retornar aos lugares do jogo. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas. Depois tecle F9. 2. Pergunta 1. Agora eu vou mexer um pouquinho no slide do acerto pergunta 1. 3. Acerto pergunta 1. E inserir novo lugar. E editar características do lugar. E inserir novo lugar. E R. S. Este lugar ainda não tem nenhum lead. Posso criar automaticamente. S. Informe o título dos lead. Aqui eu vou colocar acerto. A, E. R. T. O. Editando os leads do jogo. Escolha os lead com as setas. Tecle F9 para opções. Últimos lead. Um acerto. E inserir novos lead. E editar. Editore os lead. Eis que termina. Título. Acerto. Título acerto, figura, a gente não vai colocar nada. Aqui depois no caso vocês montando o jogo de vocês podem colocar figura, se quiser pode colocar a figura a foto da Dilma, a foto do Pedro Álvares Cabral, aí vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Mídia, se quiser colocar um som de caravela, aí vai da criatividade de vocês. Figura. Mid. Texto. Texto 2. Aqui no texto eu vou colocar uma mensagem de reforço. Como uma pessoa acertou, colocou a resposta correta, então vou dar um parabéns aqui no caso. P, A. B. É agudo. S. C. S. A. C. E. R. T. O. U. Exclamação. Se eu quiser eu posso colocar um pequeno texto aqui sobre Pedro Álvares Cabral, sobre a história dele. Aí também vai da criatividade da pessoa, mas por enquanto eu vou colocar só isso aqui para ficar como demonstrativo. Confirma as alterações. S. Editando os leads do jogo. Escolha os lead com as setas. Tecle F9 para opções. Um acerto. Vou voltar para os lugares do jogo de novo. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas. Depois tecle F9. 3. Acerto pergunta 1. Agora, se a gente quiser visualizar o que a gente já fez, a gente pode também fazer isso. Tá? 2. Pergunta 1. E inserir novo lugar. Vou colocar para executar a partir da pergunta 1. Ed. M. Perdão, Mover. Vou colocar para visualizar a S. partir daqui. Edit. V. Visualizar. Quem descobriu o Brasil? Tá, aí apareceu na tela a nossa A. pergunta. Pedro Álvares Cabral. B. Cristóvão Colombo. C. Dilma Rousseff. D. Barack Obama. Vou apertar o escape para retornar. Aperte Enter. Editando os lugares do aqui jogo. Nesse caso do slide, pra Escolha o retornar, lugar com as Enter. setas, depois tecle F9. 2. Pergunta 1. Vamos exibir o jogo rapidamente. Capa. O X ele executa a partir de onde você esteja. Então vou apertar a tecla X. Jogo tutorial para o PicTI. Jogo Kiss. Quem descobriu o Brasil? A. Pedro Álvares Cabral. B. Cristóvão Colombo. C. Dilma Rousseff. D. Barack Obama. Parabéns, você acertou.
O jogo só foi até aí porque a gente ainda não criou uma opção de erro. Então a gente vai voltar lá para criar a opção de erro. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois 2 perguntas. 4 erro pergunta 1. O erro pergunta 1 ainda não foi editado, então a gente vai mexer aqui nos slides dele. S. Editar os leads. Este lugar ainda não tem nenhum lead. Posso criar automaticamente? S. Informe o título dos leads. E. O. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Um erro. Então eu vou editar esse erro. Tá? Qualquer dúvida, sempre é bom a gente lembrar aqui que o F9 ele mostra a opção. E inserir novos lead. E editar os lead. Editor os lead, esse que termina. Título. Erro. Figura. Espera a mídia. Sim. Aqui nesse caso de espera a mídia, se você colocar algum som para tocar, ele vai esperar o som acabar para começar a mostrar aquele texto. Avanço automático para ele pular de slide e falar texto para ele falar o texto que você escreveu. Se você colocar não, ele só vai mostrar na tela, mas não vai falar. Avança. Fala texto. Texto 1. Texto 2. Então eu vou criar aqui um texto para o erro. U. E. E. A. C. S. Circunflexo. E. E. O. U. Exclamação. Texto 3. Texto 4. Aí aqui é bom a gente reforçar a resposta correta. A, O. S. A. E. E. A. A. B, E. D. A grave, Del. A grave, Acrase. Del. Acrase. A agudo, L. C, A. A. L. Tá, aí a gente coloca aqui a resposta correta. Confirma as alterações. S. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Um erro. Tá, agora a gente vai visualizar esse slide. Aperte Enter. Aí ele mostrou lá, que pena, você errou. A resposta correta era Pedro Álvares Cabral. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Últimos lead. Vou voltar nos lugares do jogo de novo. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com a seta. 5 fim. Faltou editar o fim. Tá? O fim ainda não tem nenhum slide. A gente vai criar. E inserir novo lugar. S. Editar os leads. Este lugar ainda não tem nenhum lead. Posso criar automaticamente. S. Informe o título dos lead. Vou colocar como fim, F, I. M. fim 1.1. Tá? O fim, ele geralmente é bom sempre colocar uma música, alguma coisa que tenha mais motivação para a pessoa querer jogar novamente, mostrar o jogo para alguém. Ponto. 1. Esse fim aqui, como é um tutorial, vou criar só um slide para ele, mas lembrando que podem ser criados vários slides para cada lugar. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Últimos lead. Um fim. 1. E inserir novos lead. E editar os lead. Editor e os lead, esse que termina. Título. Fim. 1. Figura. Mídia toque. Texto 1. Texto 2. Então, no caso aqui, texto 1, texto 2, isso aqui são as linhas do texto, tá? Ele permite no máximo 10 linhas. Aqui eu posso colocar, se eu quiser colocar a mensagem mais para metade da tela, eu posso colocar Texto aqui 3. no texto Texto 5, 4. Texto 5. E vai mostrar mais ou menos no meio ali da tela. Se eu colocar texto 1, vai mostrar no começo. Se eu botar texto 10, ele vai mostrar para o final. Vou criar aqui no caso, foi bom jogar com você. F, O. I. B. O. E. A. R. E. O. C. E circunflexo, Del. E circunflexo, S. Circunflexo. Vírgula. Texto 6. S. E. E. O. V.
S circunflexo, I, O, N, A, E, N, E, Texto 7. A, Q, U, I, N, J, A, O, X, Coloquei um texto de reforço. ponto, Confirma as alterações. S, Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Fim, 1, Agora vamos visualizar o slide. e inserir novos. Aperte Enter. E apareceu a mensagem lá. Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Fim, 1, Bem, agora nós vamos programar ações simples, que são ações que permitem que a gente edite as opções de erro e de acerto dos lugares. editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 5 fim. 4 erro. 2 pergunta 1. 1 capa. Entendi. Bem, agora nós vamos editar os lugares do jogo. Vamos programar ações simples. O JogaVox sempre segue uma sequência lógica. Teoricamente, ele iria da capa para a pergunta 1, acerto da pergunta 1 para o acerto pergunta 1, depois erro pergunta 1 e assim por diante. No entanto, o que a gente espera do jogo é que se o aluno acertar a pergunta, ele tem que sair da pergunta 1 para o acerto pergunta 1. Do acerto pergunta 1, ele vai para o fim. E do erro pergunta 1, ele vai para o fim. O que não pode acontecer é ele ir do acerto pergunta 1 pular para a mensagem de erro. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como programar esses lugares. E inserir novo lugar. E editar. P. Programar ações simples. No caso da capa, a gente não precisa programar muitas ações, porque a capa é só uma demonstração do que seria o jogo. Então eu vou retornar para a pergunta 1. Editando o jogo. Escolha a opção com a B. Editar dados. E editar os lugares. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1 capa. Então, 2 pergunta 1. E inserir novo lugar. E editar características. R. P. Programar ações simples. Editando lugar. Pontos ganhos ao chegar. 0. Então, até o momento, se a gente desejar colocar pontos para a pessoa, até agora ele não ganhou nenhum ponto, porque ele está na pergunta ainda, não respondeu nada. A resposta esperada aqui, para essa pergunta, seria Pedro Álvares Cabral, como a gente colocou nas opções. Resposta esperada. Tá? Opção A. A, fecha parênteses, Del, Opção fecha A. parênteses, De Pedro Álvares Cabral. Se ok, que lugar? Então, se ok, ele vai para o acerto. Se ok, que lugar? A, E, R, O, Se erro, que lugar? Se ok, Que eu que coloquei lugar? aqui acerto, eu Acerto. coloquei acerto, pergunta 1. A, E, R, T, O, E, R, U, A, 1, Se erro, que lugar? Se erro, ele vai para o erro, pergunta 1. E, R, O, P, E, U, T, A, 1, Jogo termina O jogo aqui. termina aqui, Não. não. Confirma as alterações. S, 2 pergunta 1. 3 acerto pergunta 1. Agora vamos para o acerto, pergunta 1. Editando lugar. Nome. Acerto pergunta. Confirma as alterações. S, 3 acerto pergunta 1. Agora nós vamos para o acerto, pergunta 1. Bem, agora nós vamos programar as ações do acerto, pergunta 1. E inserir. E editar. P. Programar ações simples. Editando lugar. Pontos ganhos ao chegar. 0. Como é acerto 1, a pessoa ganhou 1 ponto. 1,
Resposta esperada a gente pode deixar em branco. Se ok, que lugar? Resposta. Se ok, que lugar? Vou colocar aqui fim do jogo. F, E, O, O, Del, O, J, O, O. Se erro, que lugar? Aqui não tem erro, então não tem problema, posso deixar em branco. O jogo termina aqui? Não, porque ainda tem mais o lugar que seria o fim do jogo. Confirma as alterações. S, 3 acerto. Pergunta 1. Agora vamos programar as ações do erro pergunta 1. 4 erro. Pergunta 1. Vou direto aqui na opção P. Editando lugar. Pontos ganhos ao chegar. 0. Aqui ele não ganhou ponto nenhum, ele errou a pergunta, então é 0. Resposta esperada posso deixar em branco. Se ok, que lugar? Fim do jogo também. Resposta esperada. Se ok, que lugar? Ou a gente pode deixar em branco, que aí automaticamente ele pularia de slide, ele iria para o fim do jogo. Vou colocar aqui fim do jogo, O, sabendo que a gente poderia deixar em branco. Se erro, que lugar? Se erro, que lugar? Fim do jogo também. I, M, Eu vou deixar aqui em branco, Del, 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 só para a gente F, saber que não é necessário colocar nada aqui. O jogo termina aqui, ainda não. Confirma as alterações. S, 4 erro. Pergunta 1. 5 fim. Bem, agora nós vamos programar as ações do lugar fim. Editando lugar. Pontos ganhos ao chegar. Vou deixar 0. Vou deixar aqui como 0, tá? Mais pra frente a gente vai mostrar como é que vai ser a questão da pontuação no jogo. Na verdade eu vou ter que mexer no slide do fim. Resposta esperada também não precisa mexer. O jogo termina aqui, sim. Se erro, que lugar? Jogo termina aqui. Não. I, M, Confirma as alterações. S, 5 fim. Agora vamos alterar o slide do fim. E inserir novo lugar. E editar. S editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Fim. E inserir novo. E editar os lead. Editore os lead, este que termina. Título. Fim. Texto. Textos. Texto 8. Texto 9. Aí aqui no texto 9 eu posso colocar o seguinte. S, A, P, U, A, C, atil, O, 2 pontos, Vou colocar um dólar. cifrão, P, O, N, O, S, cifrão, Dólar pontos, que aí ele vai automaticamente calcular o número de pontos. Sua pontuação, cifrão pontos. Confirma as alterações. S, Editando os leads do jogo. Escolha os leads com as setas, tecle F9 para opções. Fim. Bem, agora nós terminamos a primeira versão do jogo, sem imagem e sem som por enquanto. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 5 fim. Para um deficiente visual seria interessante colocar sons, principalmente. Para o jogo ficar mais bonito a gente pode colocar imagens interessantes, animações. Enfim, vamos mostrar aqui como é que ficou o jogo. 4. Capa. Vou teclar o X para ele executar a partir daqui. Importante, salvar o jogo. Arquivo gravado. Teclando F2, capa. ele automaticamente salva o jogo. Vou mandar ele executar a partir daqui com a tecla X. Jogo tutorial para o PGI. Jogo Kiss. Quem descobriu o Brasil? A. Pedro Álvares Cabral. B. Cristóvão Colombo. C. Dilma Rousseff. D. Barack Obama. Vou colocar aqui a resposta correta.
P, E, D. Del, E, Del, P, A. Fecha parênteses. Del, fecha parênteses. Resposta correta, A, que é a opção certa. Parabéns, você acertou. Fim do jogo. Aperte Enter. No caso aqui eu me confundi porque eu deveria ter colocado a opção certa, que seria a letra A. Eu não esqueci de explicitar isso no jogo. Seria interessante colocar. Aperte a letra correspondente à afirmação certa. Eu mesmo me confundi criando o jogo, mas isso aí é uma questão de ser mais explícito nas explicações do jogo. Se dentro da programação a gente colocasse a resposta lá Pedro Álvares Cabral, então Pedro Álvares Cabral seria correto. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9, 1K. Agora eu vou errar uma resposta para vocês verem a alternativa de erro. Jogo tutorial para o PGI. Jogo Kiss. Quem descobriu o Brasil? A. Pedro Álvares Cabral. B. Cristóvão Colombo. C. Dilma Rousseff. D. Barack Obama. Vou escolher a alternativa B. B. Que pena, você errou. A resposta correta era Pedro Álvares Cabral. Fim do jogo. Aperte Enter. Vocês perceberam aqui que deu um erro na programação. Provavelmente eu devo ter especificado errado algum nome do fim do jogo. Provavelmente deve ser fim ou alguma coisa desse tipo. Eu vou retornar nas opções. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 4 erro pergunta 1. 5 fim. E inserir novo lugar. Edit. P. Programar ações simples. Editando lugar. Pontos ganhos ao chegar. 0. Confirma as alterações. N. Desistiu. 5 fim. Aqui eu tenho que alterar as características do lugar fim. E inserir novo lugar. E editar características do lugar. Editando lugar. Nome. Fim. F, Aqui no caso o nome não é fim, é fim do jogo. I. M. D. O. J. G. O. Confirma as alterações. S. 5 fim do jogo. Vamos verificar agora se o programa está aceitando essa informação. 4 erro pergunta 1. 3 acerto pergunta 1. Vou executar a partir do acerto. Parabéns, você acertou. Foi bom jogar com você. Espero vê-lo novamente. Aqui no Jogavox. Sua pontuação. 1. Se eu tivesse ido no erro, provavelmente ele ia mostrar como 0. Vou mostrar aqui para vocês. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas. 4. 5. 4 erro pergunta 1. Eu vou mostrar aqui a partir do erro para ver se ele mostra 0 pontos no final. Que pena, você errou. A resposta correta era Pedro Álvares Cabral. Foi bom jogar com você. Espero vê-lo novamente, aqui no Jogavox. Sua pontuação. 0. Então essa foi uma demonstração de um jogo muito simples dentro do Jogavox. Lembrando que vocês podem colocar mais opções de imagem, vídeo. Esse foi mais um jogo simples que vocês perceberam que não tem grande dificuldade. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail ou pelo e-mail do meu pai, que é antonio2@nce.frj.br, e o meu é thiago.dosvox@gmail.com. Obrigado.